Olá, meus irmãos, que a paz e a alegria do Espírito Santo estejam agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estamos aqui nessa grande corrente de fé, de esperança, que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Deixa aqui nos comentários se você mora fora do Brasil, mas tem acompanhado aqui a oração da manhã, a oração da noite. Amém? Irmãos, hoje o Espírito Santo ele vai te entregar uma mensagem que vai fazer toda a diferença na sua vida, principalmente você que está cansado, que está sobrecarregado. Jesus mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso para as suas almas. E aí talvez você se pergunte: pastor, mas como é que eu vou até Jesus? Me explique de um jeito mais simples. Irmãos, existem muitas maneiras de nós buscarmos a Jesus, mas uma delas é quando você para de querer ser visto pelos outros e começa a fazer coisas para ser visto por Ele, elogiado por Ele, e não ser visto e elogiado pelas pessoas. Deixa eu te explicar. Muitas vezes o nosso maior inimigo não é quem está lá fora, não são as batalhas do dia a dia, mas é essa necessidade nossa de querer a aprovação das pessoas. Jesus ele foi muito contra isso porque na época dele, os religiosos, eles faziam de tudo para mostrar que eles eram espirituais. Eles oravam nas praças, eles oravam nas esquinas, eles mostravam para todos que eles eram grandes homens de Deus. Sabe o que Jesus falou para eles? Hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, ou seja, um caixão que é bonito por fora, mas está podre por dentro. Irmãos, Jesus ele foi muito contra essas pessoas, porque ele dizia: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, principalmente nessa época de redes sociais, de aparência, nós precisamos rever a cada dia a nossa verdadeira intenção. Tem muitas pessoas, irmãos, que eu percebo que elas não conseguem dar um primeiro passo, elas não fazem aquilo que Deus pede, elas não vão atrás dos seus objetivos. Sabe por quê? Porque não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém incentivando, não tem ninguém que vai bater nas costas e vai dizer: eu estou junto com você. E sabe por que elas não dão esse primeiro passo? Simplesmente porque elas têm medo. Medo de que se algo der errado, elas passarão vergonha, elas se sentirão culpadas, sendo que se tiver alguém do seu lado, pelo menos elas dividem a culpa, né? Mas irmãos, a gente não precisa de nada disso. Nós não precisamos que ninguém nos apoie para falar a verdade, porque se o próprio Deus estiver olhando por nós, se Ele estiver nos incentivando, irmãos, não tem para ninguém. Um com Deus é maioria, amém? Sabe aquela mulher, por exemplo, que o marido não elogia e por causa disso ela não se cuida? Irmãos, aonde está o valor dessa mulher? A mulher deve entender que ela, em Cristo, ela é mais do que vencedora. Ela é imagem e semelhança de Deus. Então você hoje que está desanimado, está com baixa autoestima, você que não tem vontade e força para começar algo novo, eu quero te dizer, não espere mais nada, não deixe a sua vida escorrer pelas suas mãos. Sabe, irmãos, tem funcionários que, às vezes o patrão, se ele não oferecer um dinheiro extra no começo do mês, depois de bater uma meta, o funcionário ele faz as coisas de qualquer jeito, ele não dá o seu melhor. E aí fica a pergunta, ele está fazendo para agradar o patrão ou para agradar a Deus acima de tudo? Irmãos, da mesma forma, tem pessoas que escrevem um post lá no Instagram ou decidem gravar vídeos, mas aí logo ela percebe que ninguém curtiu ou talvez ninguém comentou, e aí então ela começa a achar que a sua mensagem, talvez aquilo que o próprio Deus colocou no coração dela, aquilo não tem valor. Irmãos, a verdade é que nós estamos viciados em querer saber o que elas pensam de nós. Precisamos nos libertar disso, irmãos. E só Deus pode nos ajudar nessa batalha, nessa jornada. Então, eu quero ler para você aqui algumas passagens muito interessantes. Você vai ver a importância de dar o seu melhor, mesmo que ninguém esteja aplaudindo, que ninguém esteja do seu lado te apoiando. Sabe, irmãos, eu me lembro quando eu comecei aqui na internet, foi no ano de 2013. Foi quando Deus me chamou, eu já contei várias vezes esse testemunho, mas eu me lembro que quando eu comecei, eu cheguei a pensar que seria muito bom se alguém pudesse me apoiar, alguém pudesse me indicar, sabe? Então eu entrei em contato com algumas pessoas que já eram muito conhecidas no Brasil e eu mandei mensagem, mandei e-mail, pedindo ajuda, pedindo conselhos. Irmãos, ninguém me ajudou. Ninguém sequer respondeu o e-mail. Aliás, teve um só que respondeu o e-mail e ele disse assim: olha, eu tô vendo que você quer crescer na internet, que você quer evangelizar as pessoas. Deixa eu já te falar a verdade para não te frustrar.
E sabe o que ele disse para mim, irmãos? Ele teve a capacidade de dizer que se eu não fizesse fofoca gospel, ou seja, falando mal de pastores, de igrejas, se eu não trouxesse polêmicas, coisas pesadas, as pessoas simplesmente não iriam assistir o meu conteúdo. Irmãos, naquele momento eu pensei, eu não vou por esse caminho jamais. Eu vou fazer o que Deus está me pedindo, que é falar do amor dele para as pessoas, é trazer conforto, encorajamento, é muitas vezes também exortar com a Bíblia, porque a cruz ainda existe ainda um caminho estreito que Jesus disse que devemos percorrer. E eu pensei, eu não vou negociar os meus valores, eu não vou mudar a mensagem para agradar ninguém. Então, hoje eu agradeço a Deus, sabe por quê? Ninguém me ajudou e essa foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu pude ver a mão de Deus na minha vida e através de mim. Amém? Irmãos, na verdade, o silêncio das pessoas é o maior teste de Deus na nossa vida. O fato de ninguém nos apoiar é aí que Deus está olhando para o nosso coração e Ele quer saber se nós estamos fazendo para agradar as pessoas ou se estamos fazendo para agradar o coração do Pai. Amém? Ou se estamos fazendo também para a nossa satisfação e não para querer a aprovação dos outros. Irmãos, eu me lembro de Neemias, você lembra dele? Aquele homem de Deus que quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava com os muros derrubados, o povo estava humilhado, ou seja, a própria família de Neemias estava sofrendo muito. E sabe o que é interessante? Lá em Neemias capítulo 2, o versículo 12, diz que Neemias não contou para ninguém o que Deus já tinha colocado no coração dele. Ele simplesmente, de madrugada, ele chamou alguns amigos e eles foram lá vistoriar, ver como é que estava realmente. Irmãos, é interessante que ele guardou em segredo o que Deus tinha colocado no coração dele. E quando ele foi lá fazer, ele simplesmente colocou a mão na massa, ele não ficou dando ordens, ele primeiro deu o exemplo, ele fez a parte dele, ele contou com a ajuda de pessoas, é claro, mas irmãos, ele não estava buscando a aprovação de ninguém. Deus já tinha colocado algo no seu coração e mesmo que ele tivesse inimigos, que muitas pessoas não o apoiassem, ele não parou aquela obra. Então, da mesma forma, eu estou aqui para te dizer uma coisa. As pessoas podem não confiar em você, elas podem não te apoiar. E isso, na verdade, pode ser um bom sinal. Sabe o que significa? Que aquilo que Deus colocou no seu coração, Ele não colocou no coração das outras pessoas. E por isso, talvez elas não vão te entender. Nem mesmo as pessoas da igreja muitas vezes vão te entender. É porque é para você fazer essa obra. É para você não desistir, mesmo quando ninguém estiver te olhando e te apoiando. Amém? Eu sei que o Espírito Santo já começou a falar com muitos de vocês e depois dessa mensagem que eu vou te trazer aqui, nós vamos fazer uma oração. Oh, meus irmãos, Deus tem feito grandes coisas, eu tenho me sentido melhor a cada dia e eu só tenho que agradecer a você que tem compartilhado, que tem enviado para tantas pessoas. Olha, se eu pudesse, eu te dava um abraço aí agora mesmo e te diria muito obrigado. Nós estamos fazendo a obra de Deus juntos e graças a Deus, não é por interesse próprio, mas é para que o reino de Deus avance. Amém? Então, se você é novo por aqui, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal, clique no botão que está aqui embaixo do vídeo e clique na opção todas, tá bom? Assim você vai receber as próximas notificações dos próximos vídeos diretamente no seu celular. Então vamos lá. Irmãos, quando a gente olha para as histórias da Bíblia, muitas vezes é difícil a gente imaginar o que realmente estava se passando ali, né? Eu, por exemplo, sou muito visual, sabe? É por isso que eu gosto de assistir séries, eu gosto de ver filmes que retratem como realmente aconteceu naquela época da Bíblia. E tem uma história aqui que me intriga muito e me faz perceber o quanto certos homens eram diferenciados. A Bíblia conta que Davi, o rei Davi, ele tinha um exército. E não era só um grupo de soldados qualquer, porque no meio desses homens existia uma elite, sabe? Um grupo de homens que eram valentes. Inclusive, eles eram chamados de valentes de Davi. Ou seja, era como se fosse uma tropa de elite de hoje em dia, sabe? Só que esses homens, eles não chegaram a essa posição à toa. Eles não ganharam essa vaga porque enviaram um currículo bonito ou porque eles tiveram uma indicação de algum político. Não, eles provaram que eles eram diferentes nas situações mais difíceis da vida real. E principalmente quando não tinha ninguém aplaudindo, não tinha ninguém dando força ali, motivando, eles faziam porque eles queriam servir Davi. Ou seja, eles entendiam o papel deles e eles cumpriam aquilo, mesmo que parecesse absurdo, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa que não foge quando o problema aparece?
São raras essas pessoas, né? É por isso que nesse grupo de Davi tinham apenas 30 homens. Esses homens, irmãos, eles eram muito diferenciados. E hoje eu quero falar com você sobre um deles que se chamava Benaia. Isso mesmo, Benaia foi um homem extraordinário. Mas antes de falar dele, vamos fazer o seguinte? Eu quero te contar aqui rapidamente sobre alguns outros valentes de Davi. Por exemplo, teve um homem que se chamava Eleazar. Esse homem, irmãos, a Bíblia conta que ele lutou tanto tempo contra os inimigos que a mão dele simplesmente ficou colada no cabo da espada. Dá para imaginar isso? A mão dele, irmãos, ficou tanto tempo segurando a espada que já não tinha como mais separar uma coisa da outra. Ele e a sua espada viraram uma coisa só. Por quê? Esse homem estava determinado a dar a sua vida em favor de Israel, em favor de Davi. E a Bíblia conta que os outros soldados de Israel fugiram todos e deixaram ele sozinho ali no campo, mas ele continuou lá, batendo até vencer aquela guerra. E teve um outro valente de Davi chamado Samá. Oh, meus irmãos, esse homem também foi um grande guerreiro. A Bíblia diz que certa vez os inimigos, eles foram atacar um campo de lentilhas. E aí todo mundo correu com medo porque eles pensavam, é só lentilha, deixa pra lá, ninguém vai morrer por um prato de comida. Mas irmãos, esse homem chamado Samá, ele parou bem no meio do campo, ele fincou seu pé no chão e ele disse, desse pedaço de terra ninguém tira nada. Eu estou aqui para lutar contra vocês. E a Bíblia conta que ele defendeu sozinho contra um exército inimigo. Irmão, só porque ele entendeu que se ele perdesse aquela comida do povo hoje, amanhã o inimigo ia querer tomar a casa deles, ia querer levar eles como escravos. Então ele sabia que não podia dar nenhum espaço para o inimigo. Irmãos, é sobre esse tipo de pessoa que eu quero falar com você, sobre pessoas que foram raçudas, sabe? Pessoas que são raiz, sabe? Aquelas pessoas que não desistem por nada. Talvez você está me ouvindo aqui e você já enfrentou tanta dificuldade na sua vida, você já passou por tantos problemas, mas você está aqui hoje, ó. Você pode estar cansado, parece que você chegou de uma guerra, mas você está aqui, ó, ouvindo a palavra, esperando a próxima direção de Deus para a sua vida. É assim que tem que ser o cristão, irmãos. O cristão, ele tem que ser firme, ele tem que ser posicionado, obediente a Deus. E é por isso que eu senti no meu coração de começar falando hoje sobre o Benaia. Como eu disse, o Benaia, ele fazia parte dos valentes de Davi. E é interessante que ele era filho de um sacerdote, ou seja, ele tinha tudo para ser um homem que vivia nos templos, que se sentaria numa cadeira confortável, mas ele preferiu ir para a luta. E a história dele ficou marcada por um detalhe que eu sei que parece coisa de maluco, mas se você entender o lado espiritual dessa coisa, você vai ver que esse homem era um homem de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 23, versículos 20 ao 22. Diz assim, e havia também Benaia, filho de Joiada, um homem valente. Ele realizou grandes feitos. Certa vez ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E numa outra ocasião, num dia de neve, ele desceu numa cova e matou um leão. Também matou um egípcio enorme, armado com uma lança. Benaia o atacou apenas com um cajado, arrancou a lança das mãos do egípcio e o matou com ela. Olha isso, irmãos. Eu sei que quando a gente lê esse versículo, parece até uma cena de filme, né? O homem descendo ali naquela cova, matando um leão, num dia de neve. Mas eu quero trazer aqui para a vida real para você entender. Você tem noção realmente do que seria uma neve caindo lá em Israel? Irmãos, não é nada bonito como a gente pensa. Não tem nada a ver com Hollywood. Eu sei que a gente está acostumado, né, a ver neve lá em Nova York, na Suíça, nesses lugares maravilhosos. Mas só quem já viveu em um país com neve sabe que nem tudo são flores, não é fácil. E imagine então em Israel, irmãos, ficava um barro liso, um chão escorregadio, gelado. O corpo dessas pessoas ficava duro de tanto frio, porque eles não tinham roupas apropriadas muitas vezes. E esse Benaia, de repente, ele estava dentro de um buraco, numa cova, e lá dentro tinha um leão. Provavelmente o leão ele caiu lá, ele não conseguiu sair. Ou seja, o animal estava com medo, estava provavelmente com muita fome, estava se sentindo encurralado. E isso me mostra que é o pior momento para você chegar perto de um animal como esse, certo? E por que o Benaia resolveu pular lá dentro e acabar com esse leão? Irmão, sabe por quê? Porque esse homem, ele pensou não só nele, ele pensou em todo o povo de Israel. Ele pensou no seu patrão, que era Davi, e ele sabia que se ele ficasse do lado de fora, ele estaria totalmente seguro.
Ou seja, se ele jogasse uma pedra lá embaixo ou simplesmente fosse embora para casa, ninguém ia ficar sabendo de nada. Mas ele decidiu descer. E sabe o que isso significa para mim e para você hoje? Que um valente de verdade é aquele que resolve o problema quando ele poderia dar uma desculpa qualquer e ir embora. Irmãos, o leão não foi atrás de Benaia, foi o Benaia que foi atrás do leão. E sabe por que ele fez isso? Por que ele desceu nessa cova? Porque ele entendeu que se ele não matasse aquele leão, enquanto o bicho estava preso ali no buraco, mais cedo ou mais tarde o leão ia conseguir sair de lá e ele poderia acabar atacando uma criança, ou um pastor de ovelhas, ou ele ia fazer um estrago muito grande no meio do povo de Deus. Então, irmãos, ele resolveu um problema que ninguém mais quis resolver. E não só isso, ele fez algo num dia de neve, ou seja, num dia totalmente complicado. Irmãos, ele não tinha um exército do lado dele para dar cobertura, e o texto deixa muito claro que nem Davi estava lá perto apoiando ele. Mas aí eu vou te contar o que aconteceu com ele, você vai entender o quanto vale a pena você fazer tudo com excelência, quando você faz as coisas esperando a aprovação de Deus. Irmãos, nós não precisamos de mais nada. Sabe, muitas vezes a gente passa a vida reclamando de que as condições não são boas para a gente fazer algo. Eu gosto muito, sabe, de aconselhar as pessoas, de conversar com elas, e às vezes as pessoas falam assim: pastor, se eu tivesse um dinheiro sobrando, eu ia mudar de vida. Nossa, eu ia ajudar a igreja inteira, eu ia fazer missões. Ou então a pessoa fala assim: se a minha esposa fosse crente, com certeza eu ia ser muito mais firme com Deus. Ou se o meu marido fosse crente, eu estaria firmada na rocha. Mas irmãos, esse exemplo aqui que eu contei para vocês é um exemplo clássico de alguém que não dependeu de nada para fazer aquilo que era devido. Irmãos, esse homem entendeu que a força dele não vinha de fora, a força dele vinha de dentro. E talvez você está pensando aí: pastor, mas o meu problema é que eu já tentei resolver as minhas coisas sozinho, mas parece que eu só apanho. É como se eu estivesse engolindo água o tempo todo, sabe? Eu estou me afundando nos problemas. Será que Deus não quer realmente que eu conte com a ajuda de outras pessoas? Irmãos, tem momentos que sim e tem momentos que não. Preste atenção numa coisa muito séria que eu vou te falar. As batalhas mais importantes da sua vida, Deus vai permitir que você passe sozinho, para que você aprenda a lutar, para que você aprenda a confiar no Senhor. Amém? A graça de Deus é suficiente para você. E quando você tem muita gente ajudando, você acaba dividindo o crédito da vitória. Aí você diz que o fulano ajudou, que o Beltrano deu aquela dica importante, mas quando você mata o leão na cova, no meio da neve, sem ninguém por perto, aí você é obrigado a reconhecer que foi Deus, que foi a mão de Deus que fez todas essas coisas. Aleluia! Irmãos, é por isso que muitas vezes a gente vive sozinho. Por isso que muitas vezes Deus permite que ninguém nos ajude, para a gente reconhecer que foi Ele que nos sustentou. Glória a Deus! Não podemos, irmãos, depender de muletas, vamos assim dizer. Não podemos depender de nada a não ser da graça do Senhor. E sabe qual foi o resultado na vida desse homem? Eu vou ler para você o que aconteceu, para você entender que nada passa despercebido. Olha só o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 22 e o 23. Diz assim: esses foram alguns dos feitos de Benaia, que também foi contado entre os valentes. Embora fosse mais famoso que qualquer um deles, ele não se tornou um dos valentes de elite. Davi o nomeou capitão de sua guarda pessoal. Aleluia! Irmãos, eu imagino que Davi deve ter parado e pensado assim: se esse cara teve coragem de resolver o problema do leão sozinho, lá naquele buraco, no frio danado, é esse tipo de homem então que eu quero cuidando da minha vida, da minha segurança. E então, irmãos, a Bíblia diz que o Benaia acabou virando o capitão da guarda pessoal do rei Davi. E olha que interessante, esse homem, ele não buscou isso, simplesmente aconteceu. Ele fez algo que estava no seu coração, era aquilo que ele tinha o desejo, e Deus honrou a sua atitude. Talvez você pense assim: pastor, mas eu já fiz tanta coisa, ninguém nunca me estendeu a mão, ninguém nunca me deu uma premiação nessa terra. Oh, meus irmãos, mas a Bíblia diz: continue fazendo bem, porque a seu tempo Deus o exaltará, Deus o honrará, e você vai colher muitas bênçãos, é o que está escrito na Bíblia. E talvez você está cansado aqui hoje, cansado de lutar, cansado de fazer o bem para as pessoas e não ser reconhecido, justamente por isso que você está cansado.
Olha só o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Depois que eu ler esse versículo aqui, nós já vamos orar, mas preste atenção no que a Bíblia diz. O Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os fortes tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Amém? Irmãos, olha que ponto interessante desse versículo que quase ninguém percebe. Ele diz claramente que até os jovens se cansam. Mas por que será que o jovem se cansa? É porque a força do jovem, ela muitas vezes vem dele mesmo, vem da sua capacidade física, né? Porque o jovem, ele está com tudo, né? Ele tem aquele entusiasmo, aquela vontade, até mesmo vontade de mostrar para os outros, de receber o reconhecimento. Então essa força que é típica de todo jovem, né? Muitas vezes ela pode ser prejudicial. Por quê? Ela é como se fosse uma bateria de celular velho. O que acontece? Ela descarrega rápido e na hora que você mais precisa, você não pode contar com ela. Mas é por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças e voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Aleluia! Eu quero te perguntar uma coisa aqui. Você quer receber essa força, esse vigor novo sobre a sua vida? Então é hora de você trocar a sua força que já acabou pela força de Deus que nunca termina. Amém? Você quer um exemplo disso aqui? Pensa comigo. Porque quando você começa uma coisa nova e ninguém te apoia, nem mesmo às vezes as pessoas da sua casa, da sua família, e aí você começa a desanimar, é porque você ainda está agarrado a isso, você ainda não se desprendeu e confiou totalmente no Senhor. Então, eu não estou dizendo que esperar em Deus é você cruzar os braços e você ficar aí sentado no sofá esperando o milagre cair no colo. Não é isso, mas é você esperar que Deus, Ele te defenda, que Deus te dê a vitória. E é interessante que esse texto de Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor, eles vão muito mais longe do que qualquer outra pessoa. Irmãos, as pessoas vão olhar para você, elas vão ficar admiradas e vão começar a se questionar como é que ele foi tão longe assim? Da onde vem essa força, essa alegria que ele tem? Sabe, irmãos, precisamos voltar a ser exemplos, testemunhos de pessoas que confiaram em Deus e viram as promessas se cumprindo. Aleluia! Eu quero orar agora por você, pela sua casa. Oh, meus irmãos, Deus tem feito maravilhas. Eu te agradeço porque você decidiu abrir o seu coração para a palavra. Você entendeu que não adianta apenas orar, você precisa de um alimento todo dia. Inclusive a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje eu creio que Deus está falando com você. Ele está te dizendo, meu filho, confie em mim. Pare de olhar para as pessoas e deixe que eu coloque planos no seu coração. Eu vou colocar projetos na sua vida e você deve ficar quieto até que tudo se cumpra. Conte com meu apoio. Eu creio, irmãos, que é isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Amém? Então eu quero que você deixe aqui abaixo o seu pedido de oração e escreva também nos comentários. Diga algo aí que vai ajudar a outra pessoa a querer ouvir a mensagem também. Escreva algo do tipo, Deus falou comigo, eu precisava dessa palavra, ou então, a graça de Deus é suficiente para mim. Amém? Feche os seus olhos então e no final da oração compartilhe. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir a palavra e você pode ser um instrumento do Senhor para abençoar essas vidas. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, eu te agradeço por este alimento que veio nos fortalecer nesse dia. Pai, nós não conseguimos mais ficar sem ouvir a Tua voz. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Obrigado porque mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de solidão, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor prometeu que estaria ao nosso lado até a consumação dos séculos. Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, eu entro agora em concordância com cada vida que está do outro lado dessa tela.
Senhor, Tu conheces a realidade de cada um dos Teus filhos. O Senhor vê perfeitamente quem é que está tentando alcançar o favor dos homens e quem é que está querendo agradar o Teu coração. Ó Deus, o Senhor vê as dores, as lutas que essa pessoa tem passado. Como é difícil, meu Pai, ser humilhado, não ter o apoio, muitas vezes dentro de casa. Mas nesse momento nós escolhemos confiar em Ti, confiar na Tua provisão, no Teu cuidado, confiar que o Senhor é quem defende a nossa causa. Deus, o Senhor está vendo esse homem que é batalhador, que é trabalhador, que quer fazer tudo com a maior honestidade, mas parece que ninguém se importa, ninguém valoriza. Nós vivemos em um mundo tão injusto, meu Pai, no qual as pessoas valorizam aqueles que desprezam ao Senhor. E muitas vezes aqueles que são corretos, honestos, eles sofrem, eles padecem, porque é muito difícil viver nesse mundo. Mas Deus, que nós possamos apresentar diante de Ti agora todo o nosso cansaço, todo o nosso desânimo. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus, que estão em depressão. É muito difícil, meu Pai, continuar caminhando quando estamos depressivos. Mas eu Te peço agora, Jesus, tira com a Tua mão toda dor, todo peso. Senhor, eu sei que muitas vezes é espiritual, por isso eu repreendo agora tudo que é do inimigo, tudo aquilo que rouba a paz e a alegria, eu repreendo agora em nome de Jesus. Deus, eu creio que hoje o Senhor está levantando valentes que vão fazer a Tua obra nesses últimos dias. Nós estamos no fim dos tempos, meu Pai, mas eu creio que hoje o Senhor está renovando as nossas forças. Por isso eu Te peço agora por cura, Senhor. Cura essa pessoa, meu Pai, que está com o corpo doendo de tanto estresse, tanta preocupação. Essa pessoa que está com o coração acelerado. Essa pessoa que está com a pressão nas alturas. O estômago começa a doer. Tudo por causa das ansiedades dessa vida. Senhor Jesus, visita os hospitais agora, Senhor. Visita as casas onde tem gente enferma. Pai, que o Teu poder de ressurreição traga vida nova em nome de Jesus. Liberta esse homem, Senhor, liberta essa mulher de vícios, de pecados, de coisas que eles fazem que não Te agradam, Senhor. Que o Teu povo possa viver em santidade, porque é isso que nos garante a vitória. Ó Deus, nós Te pedimos perdão por todas as vezes em que nós pecamos. Perdoa a gente, Senhor. Muitas vezes nós reclamamos dos problemas, muitas vezes nós reclamamos das dificuldades, mas não fazemos nada para mudar. Nós sequer buscamos e confiamos no Senhor. Por isso eu Te peço aqui, Senhor, tem compaixão de nós, tem compaixão do Teu povo, Senhor. Eu sei que tem pessoas agora que estão no fundo do poço, principalmente porque ainda não obedeceu ao Senhor, não tomou a decisão de andar com Jesus. E nós sabemos, meu Pai, que Jesus também teve uma vida solitária. Ele morreu sozinho naquela cruz, justamente no momento que ele mais precisava do apoio dos discípulos. Ó Senhor, mas eu creio que naquele momento o Senhor estava fortalecendo o Teu Filho. E da mesma forma eu creio que hoje o Senhor está enviando os Teus anjos para nos fortalecer e nos encorajar. Aleluia. E você, meu querido, minha querida, você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas quer fazer essa oração de entrega, não deixe para depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer algumas palavras e aí você repete aí onde você está, tá bom? Saiba que o que mais importa para Deus é o seu coração. É aquilo que você fala, não da boca para fora, mas você fala porque você crê. Amém? Então diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso muito de Ti. Jesus, entra na minha vida agora. Limpa todo o meu passado. Escreve uma nova história para mim, Jesus. Eu creio que o Senhor ressuscitou e que hoje o Senhor é o meu único Senhor, o meu único Salvador. Jesus, eu creio que Tu morreste na cruz para me salvar e por isso eu Te peço perdão. Eu me arrependo com sinceridade de todos os meus erros e eu declaro que Tu és o meu Senhor e que a partir de hoje eu vou andar nos Teus caminhos. Aleluia. Senhor meu Deus, receba esta oração. Que a partir desse minuto, meu Pai, essa pessoa possa fazer parte do Teu reino. Que a força que vem do alto venha sobre essa pessoa agora. E que esta oração, meu Deus, possa alcançar multidões para a honra e glória
do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br
que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.